Bom dia! Agora sim, estamos ao vivo, começando a semana com Patrick. Bem-vindo, bem-vinda! Hoje nós vamos falar sobre a substância vital. Então, vamos iniciar mais uma semana falando um pouquinho, trazendo as mensagens do Patrick, que é esse trabalho do caminho, né? A gente chama de trabalho do caminho, essa é a tradução literal, né, de Patrick. E o significado aqui é então esse trabalho de autoconhecimento em direção ao caminho, que é o caminho do seu interior, né? O caminho é esse caminho, o caminho para o seu interior, para a sua verdade, passando por todas as camadas de verdades temporárias, chegando então, né, na sua verdade última do seu ser, que é quem você é. Então hoje a gente vai falar sobre a substância vital. E esse projeto, né, até agora tem sido, eu tenho sempre lido aqui uma carta, né, que é uma das 258 cartas que são trechos de uma das 258 palestras do Patrick. E essas cartinhas aqui foram organizadas pela Regional de São Paulo. Então eu gosto muito de tirar uma dessas cartas para meditar, para refletir, e eu trago para vocês aqui então essa reflexão. Vocês podem participar ao vivo também, com perguntas, né, com dúvidas, com comentários. Eu leio aqui, vai ser um prazer partilhar com vocês. Então, vamos ler. Todo o universo está impregnado com uma vibrante substância vital. Essa substância consiste de forças com tamanho poder que as pessoas apenas começaram a percebê-las vagamente. Seja esse poder físico ou elétrico, atômico ou mental, não faz diferença alguma, pois é sempre o mesmo poder, ou facetas diferentes do mesmo poder. Esse poder é uma massa suscetível, uma substância que pode ser governada e moldada apenas pela consciência. Palestra 135. Então, olha que interessante, né? A reflexão de hoje vai trazer que todo o universo está impregnado de uma vibrante substância vital, né? Então, tudo é força vital, força de vida, né? Está impregnado em tudo. E esse poder, né? Essa força, ela é constituída de um poder que a gente pode muitas vezes classificar como um poder físico, né? Um poder elétrico, atômico ou mental. A gente consegue perceber isso, né? Então, uma força que move, né? Com as leis da física, move algo. A gente percebe como esse poder físico, uma força elétrica que ilumina uma cidade inteira, né? Que faz ali grandes transformações na parte elétrica, que gera energia para uma casa, né? Dá energia para uma indústria. A gente percebe, identifica isso, né? Um poder elétrico, um poder atômico, como é fácil, né? Também de perceber assim um enorme poder atômico, né? Que foi usado de muitas formas, que na verdade eu nem sei direito, né? Mas a gente conhece muito o poder que foi usado da bomba atômica, por exemplo, né? Então, mas o poder atômico, ele é um poder que foi descoberto, né, para dar um exemplo, e como um imenso poder, né, de mover, de criar, e foi usado, no caso, como a gente conhece, para construir a bomba atômica. Eu digo que eu nem conheço porque eu não sei, também deve ser usado para outras coisas, né? A ciência também pode ser que tenha se apropriado desse poder atômico para usar coisas que a gente não tem muita ciência, mas quando a gente fala, né, do poder atômico, vem já à tona essa lembrança, né, o que a gente sabe ali do poder da bomba atômica, por exemplo, né? E esse é um ótimo exemplo, porque a gente está justamente falando aqui de como esse poder está disponível no universo, né? E é o mesmo poder. E que ele pode ser, então, unicamente, né, essa massa, essa substância vital, esse poder que a gente classifica em poder físico, atômico, né, mental,
ou elétrico, esse poder, essa substância, ela pode ser governada e moldada apenas pela consciência, né? Então, o que é que isso quer dizer? Vamos pegar esse exemplo da bomba atômica também que eu trouxe, né? Então, a bomba atômica, o poder atômico, ele é descoberto, certo? Então, o ser humano percebe que esse poder está no poder atômico, de, né, conhecer ali a força dos átomos, né? E aí, como é que eu vou dirigir esse poder? Como é que eu vou usar esse poder? Essa força, essa substância vital que está disponível em tudo, de acordo, né, com a minha consciência. E o que significa isso? Né? Significa que quando eu eu coloco um direcionamento da minha consciência ou da minha compreensão, né, sobre algo, eu moldo aquilo e aquilo se forma, aquilo ganha um formato, né? Aquela substância, aquela força vital, ela ganha então uma forma. E aqui eu dirijo isso, eu uso isso para criar algo. Crio uma forma, crio um relacionamento, crio um projeto, crio as minhas experiências a partir desse poder. No caso da bomba atômica, esse poder atômico foi usado então, né, de uma forma nociva, destrutiva, para criar destruição, criar estratégias ali de domínio, né? Então, quem tem maior de ameaças, né? Quem tem mais poder aqui, né? Eu posso te destruir com esse poder, então me obedeça, né? Então, isso é uma forma de dirigir, né? De moldar com a consciência, fazer uma escolha a partir de um nível de consciência de um poder que está disponível em tudo, né? Então, da mesma forma, esse poder atômico, né, pode ser usada para coisas muito construtivas. Então, uma fonte completamente limpa, né? Não é a minha especialidade, tá? Assim, então, eu não sei exatamente sobre fontes de energia, mas a questão que a gente está falando aqui é da substância vital, né? Então, essa força que é uma energia limpa poderia ser usada para construir, gerar muita energia para a humanidade viver e poder, né, criar coisas maravilhosas para nos unir, né, para cuidar desse planeta. Então, a consciência, né, humana, a consciência que tomou posse dessa descoberta desse poder que já está impregnado no universo todo, no caso aqui, poder atômico, mas a gente está falando de todos os poderes, né? Então usou para essa destruição, certo? Agora, a bomba, o poder atômico em si, ele é ruim ou ele é bom? Ele é bom ou ele é ruim? Ele é do mal ou ele é do bem? Não existe isso. Não existe isso, né? O poder atômico, ele é. Ele é simplesmente parte da natureza, né? Ele é parte dessa substância vital, assim como todos nós, né? A Tati está perguntando aqui. Falando sobre relacionamentos. E se eu criar daqui, mas a outra pessoa não criar de lá? Isso, né? Então a gente está falando do poder atômico, mas também estamos falando do poder mental, né? Do poder físico, elétrico. Então, a sua criação, Tati, né? Ela vai partir de você e ela vai agir no mundo. Agora, isso não quer dizer que é final, né? Nós somos co-criadores. Então, quando eu uso o meu poder para criar algo, eu estou movendo também algo no outro, estou movendo algo na natureza e eu interajo, eu recebo também de volta, né? Algo do que a outra pessoa também está movendo de força vital. Então, o resultado disso, a gente não tem, né, um controle sobre isso. Então, eu posso criar uma intenção de estar numa intimidade com o outro e o outro não criar, então isso não vai se dar, né? E aí, então, isso também diz de nós, né, já que você perguntou aqui sobre o relacionamento, que se uma parte minha está querendo criar,
Então, um vínculo afetivo, né? Mas ela se dirige a alguém que, sem que ela conscientemente saiba, alguém que não está disponível, né? Alguém que não está também aberto para essa criação. Então eu moldo também essa força, eu uso essa força, mas a consciência minha que está, né, sendo a origem daquela criação, né? Ela também está de alguma forma sintonizada, sem saber, sem conhecer plenamente, né? Ela está ainda inconsciente de que ela está criando, né, em direção a algo que está fechado. Então, é uma parte minha, né, que também está criando uma confirmação de que essa criação externa aqui não pode acontecer. Não sei se ficou muito claro aqui, porque a gente acabou entrando aqui num assunto um pouquinho diferente, né, dos relacionamentos. Você cria, mas você não é a única criadora, né? E o que eu quis dizer aqui é, você faz uma criação a partir daquilo que está consciente e inconsciente em você, né? Então, quando a gente diz aqui que essa substância, ela só pode ser governada e moldada pela consciência, né? Então, quando nós usamos o nosso poder criativo, então o nosso poder mental, o nosso poder físico, né, que é o mesmo poder que está em tudo, fazemos isso já através de um molde, né? Um molde, um formato da nossa consciência. Então, em que estágio, né, o quão consciente das nossas crenças, das nossas motivações mais profundas nós estamos. Então, as nossas motivações, né, mais profundas, elas aqui vão dar o direcionamento, né? É isso que a gente está falando aqui também dessa consciência, né? Então, mais uma vez, eu tenho falado aqui também nas lives, né? Quando a gente fala do eu consciente, a gente não está dizendo que é o nosso eu mais sábio, né? É o nosso eu, como a gente fala assim, nossa, eu sou uma pessoa muito consciente, né? O eu consciente, como a gente chama no Patrick aqui, é o eu que eu conheço, né? Então, assim, as minhas motivações conscientes, elas são aquelas motivações que estão claras para mim, né? Aquelas que eu sei que eu sei. Então, é aquele pensamento que eu voluntariamente pensei, sabe? Eu quis pensar aquilo. Então, qual é a minha opinião sobre isso? Eu vou e eu falo, é assim. É uma reflexão muito mais rasa, vamos dizer assim, né? Ela tá muito mais na superfície. Então, é aquilo que eu sei que eu sei. À medida que a gente vai se aprofundando no autoconhecimento, eu vou percebendo que tem coisas que estão dentro de mim, então são as minhas crenças, são que os meus sentimentos revelam, mas são coisas que eu não sabia que eu sentia ou que eu pensava, né? Então, são coisas que estão inconscientes. São crenças inconscientes. E isso molda o poder também, né? Então, não é só o que você sabe que molda o poder. Então, quando a Tati pergunta, se eu criar daqui, né? Se eu criar aqui a intenção de um relacionamento, e aí, vai rolar? Só porque eu tô criando, mas e se a outra pessoa não tá criando isso, né? Então, a investigação é quais são as minhas motivações mais profundas, né? Que vão moldar esse poder de criação. E se eu não conheço, né? Se eu não conheço todas as minhas motivações ali, eu não vou saber da onde que está vindo o resultado externo, né? Quando eu vejo o resultado, eu vejo, poxa vida, eu queria tanto esse relacionamento e eu realmente queria e não rolou, né? Então a gente fala, poxa, eu usei meu poder de criação e por que não aconteceu? E aí quando a gente vai investigando, né, mais profundamente as minhas emoções, né? Vai investigando as suas emoções, você percebe, né? O que eu sinto aqui quando eu imagino, por exemplo, esse relacionamento dando certo? Eu sinto medo, né? Tem um medo aí. Então não tem só uma vontade de dar certo, né? Tem também um medo de dar certo. Tem um medo de dar errado,
e tem um medo de dar certo. Nossa, então calma aí, tem uma consciência, né, em mim, aqui tem algo, tem uma concepção da realidade que diz, melhor não dar certo, melhor eu não me arriscar, certo? E o seu poder, ele simplesmente obedece. O poder criativo, a força, né, vital, a substância vital, ela é moldada. Então, aquela voz interna que diz, é muito arriscado se relacionar. Se relacionar é difícil, traz dores, né? Traz decepções, mágoas. As pessoas são assim, né? Os homens são frios. Se eu tenho essa crença inconsciente, né? Então, a minha consciência escondida diz: os homens são frios. Aqui, né, no meu eu mais superficial, né, meu eu externo, meu eu consciente, aquilo que eu sei sobre mim, vamos dizer que não conhece essa parte, certo? Não tomou consciência de que tem essa crença enraizada de que os homens são frios, por exemplo, né? Aí essa parte fala assim, não, eu quero me relacionar, claro, tô super aberta para um relacionamento, né? E aí vai, né, manda ali a sua semente divina, ali você, né, vai mandar a sua semente de criação, porque você confia que você é um ser criador. Mas o que tá indo junto? Aquela crença sua tá indo. Né? E aí você olha e fala, mas eu tô aberta para me relacionar, mas não é isso que tá acontecendo. Não tô recebendo resposta. Vamos ver quais são as crenças mais profundas que estão comandando essa criação. Então, né? E aí sim, quando você então faz essa investigação, é bem honesta, bem honesto com suas emoções verdadeiras, como elas são agora. Elas não definem você até o resto da sua existência, mas é o que tá agora, né? Aí você vai ver, tem um medo, nossa, tem uma desconfiança, né? Pronto. Então aí você vai olhar o que que originou essa desconfiança, né? E aí o Patrick tem esse trabalho que a gente unifica então toda essa reflexão, que é muito mais, né, do que só uma reflexão teórica, né? Mas tem bastante informação para a gente estudar, né? Então você começa a investigar suas emoções e ver ali na minha história de vida, né? Na história de vida ali da minha família, o que aconteceu, né? Que eu gravei essa imagem, essa crença, essa percepção da realidade, usando esse exemplo, né, que a Tati trouxe, de que, né, eu que estou dando aqui um toque, ela não falou que os homens são frios, é um exemplo, né, de, por exemplo, de imagens que estão ali, né, de crenças que estão inconscientes. Então, o que é que trouxe na minha história, né? Aonde eu posso ter ficado com essa sensação de que os homens são frios, por exemplo? Ah, nossa, então a minha relação com meu pai. Realmente, assim, meu pai, os homens da minha família, eu não vi muito afeto, não vi muito, né? Tô dando esse exemplo. Então a gente tem que ir fazendo essa investigação, né? A gente procura na nossa história pessoal, né? E também na história da nossa família, né? A gente também pode ir percebendo. E também, aí é mais profundo, é o que a gente está chama de crenças de massa, né? Aí o que a gente está podendo falar aqui, poderia dizer, uma consciência coletiva, né? E que também a gente chama de inconsciente coletivo, né? Aqui, a consciência, eu estou me referindo como uma informação, né? Algo que informa e que dá forma ao poder que é essa substância vital que o guia está trazendo aqui, né? Então, a consciência coletiva, vamos dizer que, né, a gente deu esse exemplo sobre homens e mulheres, então, vamos dizer que no Brasil, né, existe uma crença de que as mulheres são, né, as mulheres são fáceis, né? Isso no exterior, alguém já deve ter ouvido isso, né? Ah, no Brasil só tem mulher fácil, certo? Então, às vezes é uma crença de fora, né, que diz isso, e isso tá ali permeando, por exemplo, né? Então, são crenças coletivas, né, que também informam e também dão forma, né? E você pode estar dentro
dessa percepção, né? Inconscientemente. Então, você também dá forma à sua vida. Então, eu falei essa coisa das mulheres e dos homens, mas vamos, por exemplo, pegar um exemplo que não tenha nada a ver com isso, né? De homens e mulheres, de crenças sobre, né? Como que são os homens ou como são as mulheres. Mas pode ser uma crença, por exemplo, sobre dinheiro, né? De que ganhar dinheiro é coisa de gente corrupta, por exemplo, né? Quem ganha dinheiro realmente né, tá enganando, uma pessoa corrupta, né? Quem realmente constrói ali um patrimônio fez isso porque, né, deu um jeitinho. Então, isso é uma crença, né? É uma crença que vai, por exemplo, pode ser um impedimento de você realmente construir uma abundância financeira, né? Porque se você quiser ser uma pessoa honesta, dentro desse paradigma que a sua consciência está, né? Acreditando sem saber de que quem ganha dinheiro de verdade é desonesto, como você não quer ser desonesto, você também não ganha dinheiro, né? Então, a importância da gente perceber o que é que está comandando a nossa consciência, né? Qual parte da nossa consciência, qual eu nosso, né? Aonde as nossas crenças, nossas questões enraizadas, elas conformam as nossas experiências exteriores, né? Então, vou ler de novo a carta, né? Te dei uma volta aqui, mas foi um bom exemplo para poder compreender. Então, também quem tiver aqui ao vivo pode fazer perguntas que ajudam, né? Então, vou ler aqui, ó. Todo o universo está impregnado com uma vibrante substância vital. Essa substância consiste de forças com tamanho poder que as pessoas apenas começaram a percebê-las vagamente. Seja esse poder físico ou elétrico, atômico ou mental, não faz diferença alguma, pois é sempre o mesmo poder, ou facetas diferentes do mesmo poder. Esse poder é uma massa suscetível, uma substância que pode ser governada e moldada apenas pela consciência. Tem duas perguntas aqui, do Fer. Entendo que as minhas crenças individuais eu posso vir a ressignificar. Como eu lido com as crenças coletivas? Muito legal. As crenças coletivas, você vai perceber que você está ressoando com elas ou não, né? E como elas são crenças que são imantadas por muitas pessoas, né? E às vezes um sistema familiar, por exemplo, né? Tem aquela crença da família, né? Eles têm uma força muito maior, né? Porém, tem uma grande chave que é assim: aquilo que eu não conheço, aquilo que está no meu inconsciente, tem um poder gigante. Ou seja, né, eu sou dominada por aquilo. No meu eu consciente, né, no meu pensamento mais externo, eu não quero pensar assim. Mas as minhas células todas vibram naquilo e eu não sei. Né? Então, quando eu não sei que eu tenho essa crença, ela tem poder sobre mim. Né? E como é que eu fico sabendo, então, que eu tenho uma crença se eu não sei que eu tenho essa crença? Veja nos resultados externos da sua vida. Veja nos acontecimentos da sua vida. Percebe de fora para dentro, nesse sentido. O que eu estou criando na minha vida? Eu quero muito um relacionamento, mas eu tô há anos aqui em busca de um relacionamento e não tá rolando. Tem crença aí, tem imagem aí, né? A imagem é o que o Patrick chama de crença, né? Essas crenças, né? Essas cristalizações da realidade que ficam internalizadas como uma imagem, né, interna. Então, e aí, quando eu percebo isso, né, eu já começo a desmagnetizar. Quando eu tomo consciência da minha crença, né? Então, a minha crença individual que compactua com uma crença coletiva, né? Então, é forte quando é uma crença coletiva, quando é uma crença da família, né? Mas à medida que eu vou tomando consciência disso, vendo os efeitos disso na minha vida, né? E limpando isso, percebendo os preços que eu pago, onde é que eu ativo esse gatilho, né? Quando, quais são os medos
que estão ali por trás, né, de abrir mão dessa crença. Porque é claro que nos traz desconforto estar conectado com essa crença, né? A gente vê que a gente não consegue realizar aquilo que queremos, né? Na nossa intenção mais exterior, mais consciente, né? Porém, né, tem algo, como eu dei ali no exemplo primeiro ali, sobre a pergunta da Tati, tem algo em nós que também tem medo de abandonar essa crença, né? Tem medo de se desfiliar dessa crença coletiva, né? Porque também se sente pertencente a isso. Então, poxa, todas as mulheres da minha família, né, dando um exemplo aleatório, né? Todas as mulheres da minha família tiveram experiências que comprovaram que os homens são frios, né? Pegando aquele exemplo lá. E aí? E eu vou mudar isso, né? Eu vou ser um patinho feio dentro da minha família, né? Tudo isso, essas perguntas, né? Todos esses questionamentos, eles não são totalmente conscientes. Você tem que começar a perceber e a querer saber, a se perguntar, para que isso se torne consciente, né? Então, a crença coletiva, você vai se desconectando dela à medida que você trabalha a sua crença pessoal, né? E você não vai trabalhar as crenças coletivas do coletivo, né? Você não vai, assim. Você vai simplesmente mudar de campo, né? Então, você tá num campo, inicialmente, em que você acredita, né, que a questão financeira, por exemplo, né? Aquilo que eu falei. Então, que ganhar dinheiro para pessoas desonestas. Você participa daquele campo mórfico, né? Você tá ali compactuando com aquilo. À medida que você começa a ver as suas crenças, começa a perceber as suas atitudes, como é que você cria isso, cria a falta, como vai se responsabilizando pelas suas escolhas, você vai saindo desse campo, né? E aí, quem tiver ainda vibrando nesse campo, quem tiver trabalhando a partir disso, fica lá, continua, esse campo continua existindo, você vai se retirando desse campo, né? Vai vibrando uma nova frequência, né? Então é assim, você trabalha a sua crença individual, você não trabalha a crença do coletivo, você vai perceber a sua relação com a crença do coletivo e vai fazer o seu caminho, né? E aí a Paula aqui, é só identificando a crença e já modificamos? Em grande parte, sim, né? Agora, é isso que eu falei. Depois de você identificar, você ainda vai ter que muitas vezes constatar aquilo atuando na sua vida, né? Então, não é imediato, né? Quando você percebe, então, ok, então isso aqui é uma crença. Eu acredito que os homens são frios, né? Certo. Então, aquilo que eu falei, você vai começar a pesquisar na sua vida, né? Na sua história, na história da sua família, aonde que você cristalizou, ou às vezes por lealdade a, né, sua mãe ou as mulheres da sua família, você, vamos dizer, perpetua e compactua com essa crença, né, sem nem perceber. À medida que você percebe, você já começa a ter duas realidades ou múltiplas realidades convivendo, né? Então, aquela realidade da crença que fala, sim, é verdade, tá vendo? E outra, a gente quando tá identificado com a nossa crença, essa crença, ela é confirmada na realidade, porque eu estou vibrando isso, lembra? Eu estou colocando um poder gigantesco em movimento, eu estou criando essa realidade, né? A minha consciência, ela vai lá e ela planta aquela semente com aquela informação, e nasce aquela planta, aí você olha a planta e fala, tá vendo como a vida é assim? Tá vendo como o mundo é assim? Todo lugar que eu vou, eu só vejo isso. Porque você está vendo de acordo com a informação que você está carregando. Não é que o mundo é assim, né? Então você está criando, co-criando, né? Então, essa primeira percepção de que né, essa primeiro questionamento, será que todos os homens são frios? Será que todas as pessoas abundantes e prósperas são desonestas? Aí
é isso que eu tô dizendo que você começa a ver realidades paralelas, porque tem uma parte sua que continua nessa crença. E você começa a perceber, nossa, não, calma aí. Isso aqui, olha, faz gerações que isso aqui já acontece na minha família e eu vim dessa história, certo? Ah, isso aqui, teve esse episódio aqui na minha história pessoal que, né, foi avassalador. Eu comprovei isso aqui. Aqui gerou uma dor muito profunda. Então, isso é parte da minha experiência. Então não é tudo que é assim, né? E aí eu começo a ver outros exemplos, eu começo a me abrir, inclusive, para novas facetas da mesma realidade que eu não estava enxergando, né? Então, com a mesma pessoa com quem eu me relaciono, eu passo a ver coisas que eu não via, que eu só via antes informada por aquela crença, né? Então, se eu só via frieza naquela pessoa, será que não era porque eu estava só conectada com aquilo naquela pessoa? Eu só estava pronta para enxergar aquilo naquela pessoa, né? Será que eu só via, então, né, a desonestidade nas pessoas prósperas, né? E eu não estava nem aberta para conhecer pessoas que estavam apresentando novas experiências, né? Então, é isso, você vai começar a ver outras realidades e vai começar, então, a testar isso em você. À medida que você questiona, né, que é essa identificação da crença, quando você identifica que tem uma crença, ela deixa de ser o todo e ela passa a ser uma identificação, né? Então, antes a crença era o todo. E aí, quando você percebe, eu tenho uma crença, aquele fala, aqui está a minha crença. Ela ganha um território e tem mais espaço para que outras coisas existam ali, além daquela crença. Não quer dizer que ela não deixe de estar lá, mas você já não está identificada com ela, você está identificando. Muitas vezes você vai criar a realidade a partir dela, mas aí você vai falar, tô criando a partir da minha crença, né? Então calma aí. Como é que eu posso aqui questionar? Como é que eu posso ver outras coisas? Procurar outras coisas, né? Como é que eu posso me conectar com outras coisas? Que outras, né, formas de ver a vida que eu posso cultivar aqui, né? Pronto. E aí isso vai desmagnetizando, né, essa crença. E aí sim, ela vai sendo modificada, né? Então tem coisas que estão mais prontas, vamos dizer assim, pra gente transformar, e tem outras coisas que estão mais enraizadas, né, e que vão precisar que eu peça ajuda espiritual com frequência, né, para que eu possa enxergar plenamente essa crença, né? Qual é a consciência que está então moldando a minha experiência, né? Para eu ficar atento, porque é aquilo, você mudou de assunto, aquilo já voltou para o inconsciente, já se instalou de novo, né? Então a gente precisa estar vigilante para ver muitas vezes as mesmas coisas, né? E a partir do momento que você tomou uma consciência, né, mais abrangente de que isso é uma crença e de que você tem outras escolhas, né, a partir disso, e você foi na origem da dor que cristalizou aquela crença, sentiu aquela dor, né, tomou consciência, vivenciou aquilo que estava cristalizado ali, né, ali você vai liberando. E ali não faz mais sentido, assim, não é uma coisa de esforço, né? Quando você vai no ponto, aquilo dissolve, né? Então, a gente tem coisas que a gente vai fazer isso, não tem uma receita, né? Pra dizer, olha, você vai precisar visitar 20 vezes essa crença de uma forma consciente, ou não sei como é que tá, né? Qual é a entrega, qual é a qualidade dessa entrega para isso. Então, nem a profundidade disso, né? Para saber quando que eu vou realmente desmagnetizar e parar de criar isso. Então, é por isso que é o trabalho do caminho, né? É o caminho. Cada dia eu tenho uma e muitas oportunidades de enxergar, né? Isso. Certo? Então, acho que, né, hoje deu pra gente falar um tanto sobre isso, né? Sobre como a nossa experiência ela é então fruto de um poder que eu coloquei em movimento
E esse poder que eu coloquei em movimento, ele foi informado por uma crença, por uma consciência, né? Isso, a Paula falando, né? Tem umas crenças que ficam escapando, né? Tipo escorregadias. Exatamente, né? As nossas crenças mais profundas. Ah, tem esse pontinho então que eu queria falar também. Essa coisa de você visitar, né? Ali o ponto que originou. Então, só pegando ali um exemplo, por exemplo, disso que eu trouxe. Então, como é que eu vou desmagnetizar mais profundamente uma crença, por exemplo, de que os homens são frios, né? Eu vou ter que visitar emocionalmente, né, a origem dessa experiência, né? Às vezes foi uma experiência que foi algo pontual, que você se lembra, ou algo que você viu. Às vezes não foi algo que aconteceu com você, às vezes foi algo que você viu acontecendo com alguém, né? E que marcou profundamente. E sempre que marca profundamente é porque esse conteúdo, a sua alma, ela estava frágil naquele ponto. Ela já estava, assim, né? Ela estava já, é o que a gente chama no Patrick de amassadura de alma. Ela estava amassadinha ali, vamos dizer, né? Já tinha uma ferida ali, prontinha para doer, se qualquer coisinha resbalasse ali, né? Então, às vezes você vê acontecendo com alguém algo e aquilo já parece que foi com você, né? A criança, né, viu ali algo, viu a mãe vivendo algo e aí não foi com ela, né? Então, um exemplo, né? Assim, às vezes ela viu o pai tratava ela igual um doce, né? Era uma super afetuoso, mas não era afetuoso com a mãe. Mas ela criou a imagem, por exemplo, de que os homens são frios, porque foi frio com a mãe e aquilo já tocou profundamente, né? Então, eu vou precisar experimentar a dor, porque uma crença, ela é uma proteção, ela é uma pseudoproteção, né? Acho que essa é a chave para a gente fechar, então, hoje. A crença, por que ela se instala, né? Porque é uma tentativa, né? É uma estratégia de sobrevivência emocional, né? Nossa, que fala assim, olha, se você confiar no que eu tô te dizendo aqui, você não vai mais precisar passar por essa experiência, né? Então, quando eu digo que os homens são frios, por exemplo, né? Vamos dizer que essa foi a crença que ficou ali. Olha, os homens são frios. O que essa crença tá tentando falar? Nem se aproxima, tá? Não se aproxima, nem tenta, porque, ó, os homens são tudo frio, viu? Você vai sofrer. Então, né? Essa crença, ela quer te proteger. Só que ela te protege a partir de uma percepção muito limitada que ela teve, de um ponto, de algo que aconteceu com alguém, mas que tocou profundamente a sua alma, né? Então, eu fico na minha vida toda confirmando isso através das experiências, né? E isso dói. Mas quando eu vou conscientemente ver assim, aonde é que me feriu, o que é que eu queria, né? O que é que meu coração estava ali aberto, esperando esse calor, esse afeto, naquele momento, né? Enfim, tem. Às vezes você vai saber, às vezes você não vai saber, às vezes a emoção vem e ela já te revela tudo o que você precisa saber, quando você vai fundo na sua emoção, né? Ali, então, eu tinha muita vontade de me entregar para um carinho, de receber esse olhar, né? De poder dar isso também, e isso não aconteceu na minha infância, que seja. E aí quando você, não só na mente, né, vai profundamente para sua emoção e é aquele choro que vem do âmago, né? Aquela dor que é aquela. Não são lembranças daquela dor que você fica sentindo ao longo do dia, que são aqueles espinhozinhos, é aquela dor. É a dor do âmago, né? Que é aquela que ficou congelada na infância, né? Quando você consegue sentir ela, aquela crença ela não tem mais sentir e acolher, né? Dar um lugar, dar um acolhimento para aquela dor, para aquela decepção, para aquela frustração, para aquele anseio, para aquela morte, né? Que aconteceu ali no coração. Não é o fim, né? Isso não é o fim. A criança acha que é, por isso que a gente tem tanto acessar essa dor, né? Essas dores no nosso coração. Então, quando a gente acessa, né, isso, aí então
desmagnetiza a crença. A crença ela não precisa mais te proteger, porque você foi no âmago, né? Então, aí sim, Paula, né? Essa é a resposta final, assim, né? De que ali você modifica, de fato, né? Aquela crença, ela não tem mais sentido de existir. Você foi lá, né? No âmago e você acolheu aquela dor que precisava, né? E aí, realmente, assim, não é uma coisa mental, uma escolha. Ai, não vou me conectar, não posso me conectar com essa crença. Não, ela desmanchou. Não faz mais sentido. Você passa a se conectar com outras coisas, né? Então, e isso né, pessoal, é um trabalho, é um trabalho de constância, né? Não é algo que você vai conseguir fazer assim com muita facilidade, né? Isso é o trabalho que um terapeuta faz, te ajuda a fazer, né? Um trabalho de você poder confiar o seu coração para ir naquelas dores mais profundas da alma que todo ser humano está ansiando por ir buscar, né? Por resgatar justamente essa parte do seu coração. É isso que a gente fica buscando o tempo inteiro, né? Então, não, né? Eu só estou dizendo isso para vocês também não ficarem ansiosos, procurando, né? Resolver isso sozinhos e no segredo. Que esse é outro engano que a gente tem, né? Que é assim, eu vou resolver isso tudo sozinho aqui, eu vou ler esses 1000 livros e aí pronto. Aí a hora que eu estiver resolvida nisso, aí eu vou pra vida, aí beleza, ninguém nem vai precisar ver, porque eu me sinto tão envergonhado, né? Eu sinto tanta humilhação de sentir essa dor, né? Então a gente também tem esse risco, né, de achar que a gente pode caminhar sozinho. E não é só, né, não estou dizendo só como um terapeuta, mas a gente precisa de ajuda humana e ajuda espiritual para acessar essas partes dolorosas nossas. Porque a nossa mente pode até falar, eu quero, mas as nossas emoções mais intensas falam, jamais. Tá? Por isso que essas crenças são tão difíceis da gente saber que tem, né? Nesse sentido que elas são uma proteção, porque doeu muito, né? Quando você formou essa crença, foi em cima de uma grande dor, né? Então, fico muito feliz que vocês estejam acompanhando e se interessando por esses temas, né? Pelo autoestudo, porque é a única saída de fato pra gente desaguar o nosso coração, né, para poder resgatar a essência de quem somos, né? Esse trabalho profundo de autoconhecimento. Então, muito obrigada pela presença, pela companhia de quem esteve aqui comigo hoje. Esse vídeo vai ficar gravado no IGTV. Eu não consegui semana passada, não sei porquê, se foi alguma coisa do meu celular que eu não consegui subir, mas eu coloquei no YouTube. Então, também vou baixar esse vídeo e colocar lá no YouTube. Se por um acaso vocês não encontrarem no GTV, vocês podem ir lá no meu canal Sintonia Autoconhecimento, tá bom? Muito obrigada, ótima semana para todos.